Graça e paz, amados. Meu nome é Rodrigo Novato Belchior. Sou colaborador da Escola Bíblica Semanal da Igreja Apostólica Cristã. Estou sob a supervisão do pastor Denilson Donizete, que é o nosso pastor presidente, e venho hoje trazer esse novo formato de Escola Bíblica Semanal da nossa igreja. Esse novo formato online. Pois bem, este ano estamos estudando bibliologia, que é um termo, uma matéria da teologia. Estamos aplicando ela em nossa escola bíblica semanal. Nessa lição número 1, nós vamos estudar sobre inspiração bíblica, que nos traz a entender a autoridade da Bíblia. Nosso texto-chave está em 2 Timóteo 3,16. É muito importante você ter a sua Bíblia, suas anotações, seu caderninho de anotação, sua caneta, para poder escrever todas as dúvidas, e depois fazer pergunta a nós e dentro do nosso limite nós respondermos. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Esse texto nos dá a entender que toda a Escritura é inspirada por Deus. No termo grego, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. O termo grego de inspirada por Deus é o termo theopneustos, que é um adjetivo composto por theos, que é Deus, e pneu, que é soprar. Literalmente, toda a escritura é soprada por Deus. Aqui na nossa tradução está inspirada, como que dá o entender de nós, puxarmos o ar, inspirar. Mas na tradução no grego correto seria expirar, soprar. Partiu de Deus as Escrituras. Foi soprada por Deus, saiu da boca de Deus. Nós sabemos que a Escritura foi escrita por autores de várias épocas, né? Nós temos reis que escreveu, nós temos pescadores, homens sábios como Paulo, filósofos como Paulo, homens simples como João, Pedro, né, que foi usado para estabelecer a Escritura, que Deus usou eles. Porém, Deus respeita tanto a simplicidade de João quanto a eloquência de Paulo. E isso não define que a Escritura ela partiu de Pedro ou de Paulo somente. A definição de toda a Escritura é inspirada e soprada por Deus, ela dá a entender que os autores foram conduzidos organicamente, foram conduzidos como um barco a velas, onde o vento que sopra os conduz a determinado destino. É assim que a Escritura foi escrita. Ela partiu da boca de Deus, ela respeita a personalidade do autor, mas as palavras são exatamente aquelas que Deus gostaria, queria, quis, determinou e fez. Então, isso que dá a entender da Escritura ser soprada por Deus, inspirada por Deus. Esse que é theopneustos, né? Deus soprou as Escrituras. Isso indica que a palavra das Escrituras procedem diretamente da boca de Deus. Elas não são meramente palavras humanas sobre Deus, mas palavras de Deus aos humanos. Então nós vemos que isso se aplica de uma forma que se o autor escreveu outros livros, não indica que os outros livros são inspirados por Deus.
Nós temos o cânone fechado das Escrituras, e nós vamos ver em próximas aulas como isso aconteceu, tanto com o Velho como com o Novo Testamento. Mas hoje, se tratando da inspiração, a aplicação disso se dá a respeito da autoria do autor. Se hoje encontrarmos uma carta de Paulo, se hoje encontrarmos uma carta de Pedro, será que ela é inspirada? Será que a carta de Paulo que supostamente encontrarmos hoje vai poder ser inclusa na Bíblia ou não? Então, qual é a aplicação da inspiração? O cânon foi fechado. Essas cartas escritas por Paulo foram inspiradas por Deus. E não entrará outras cartas escritas por Paulo inspiradas por Deus. Porque o que foi inspirado é o que Deus quis que estivesse na Bíblia. Passou da Bíblia, já não se encontra mais na Bíblia, passou o tempo, achou outra carta de Paulo, não vai entrar no cânon. Porque inspirado por Deus se dá o que está fechado no cânon da Bíblia Sagrada. Quem foi inspirado foi a Bíblia. Que foi soprado foi a Bíblia. Não é o autor. Então não é tudo que o autor escreve que é inspirado. Não é tudo que Pedro escreveu que vai ser inspirado. É o que Pedro escreveu e que está na Bíblia. É o que Paulo escreveu e que está na Bíblia. Então toda esta escritura é inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse. Se aparecer outras escrituras, não vão ser consideradas inspiradas por Deus, pode ser consideradas útil, pode ter muita coisa boa para o nosso aprendizado, né? Mas não inclui mais nesse cânon de inspirado por Deus, que é a Bíblia que temos hoje na mão. Isso indica que a palavra das Escrituras procedem diretamente da boca de Deus. Elas não são meramente palavras humanas, como eu já li sobre Deus, mas palavras de Deus aos humanos. Isso dá conexão com Mateus 4,4, na tentação de Jesus, quando Satanás vai tentar Jesus com a palavra, usando salmos, e Jesus rebate usando a palavra também, Deuteronômio. E lá Jesus fala, usando Deuteronômio 8,3, ele fala assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O próprio Jesus dá a autoridade a esse texto de Paulo, onde fala que a palavra é inspirada, que a palavra procede da boca de Deus. Jesus também fala que a palavra que procede da boca de Deus é o que também o homem viverá, né? Quando ele é tentado a fazer a pedra tornar em pão, se és filho de Deus, torne essa pedra em pão e coma. Mas Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós vemos a importância de estudarmos corretamente a palavra e de termos ela como alimento da nossa vida. Assim como nós nos alimentamos diariamente, nós precisamos da palavra de Deus diariamente como alimento de nossas almas. A inspiração, ela é plena e abrangente. No texto original, a frase inicia com passagrafé, que significa toda a Escritura. A ausência do artigo definido e a posição do adjetivo enfatiza que toda a Escritura é inspirada, não apenas parte dela. Você vai, não sei qual a sua tradução, em suas mãos, a minha é a Ara. Aqui fala, toda a Escritura é inspirada por Deus. Vai ter traduções que você vai, talvez pode ser o caso da sua, que vai estar escrito, toda a Escritura inspirada por Deus é útil. Essa tradução não é muito correta com o original. Porque quando eu falo toda Escritura inspirada por Deus eu posso abrir um leque de que existe Escritura inspirada por Deus e Escritura não inspirada por Deus. Nós sabemos que quando Paulo escreve a Timóteo essa Bíblia,
essa parte da escritura, 2 Timóteo 3,16, a escritura que tinha na época, em primeiro, era o Velho Testamento. Né? Isso que eles mais tinham. E o que eles mais usavam? Eles usavam mais Deuteronômio, Salmos e Isaías. Eram os textos mais citados, pelo menos, né? Que eles mais usavam. E também, após isso, eles reconheceram rapidamente como escritura os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Apesar de João ter sido escrito muito mais tarde, né? Mais dentro ali do primeiro século. Mateus, Marcos, Lucas e João também foram rapidamente conhecidos como as Escrituras. Após isso veio o livro de Atos, que puxou para o reconhecimento das cartas paulinas. As cartas paulinas, elas foram enviadas para locais. Né? Então, em Corinto, em Gálatas, né? Na Galácia, e assim aos demais. Essas cartas locais, ela não tinha, nem todos tinham acesso antes das cópias. Por isso que as primeiras cartas foram mais divulgadas, ainda mais por Teófilo, né, que é quem Lucas escreve, e ele teve esse papel importante na divulgação dos evangelhos e da carta de Lucas. O livro de Atos foi muito bem divulgado, o livro de Lucas, de Atos, justamente por causa de Teófilo, a quem foi escrito. Aliás, Lucas foi o maior escritor do Novo Testamento. Paulo escreveu mais cartas, mas em quantidade de versos, Lucas escreveu muito mais do que o apóstolo Paulo. São mais compridas duas cartas de Lucas, que é Atos e Lucas. Embora 2 Timóteo 3,16 se refere inicialmente às escrituras conhecidas na época, principalmente o Antigo Testamento, o conceito de escritura foi estendido posteriormente, incluindo os escritos apostólicos que compõem o Novo Testamento. João 14,26, Jesus promete aos seus discípulos que o Espírito guiaria a toda a verdade. Vamos abrir lá, que esse texto é muito importante para nós entendermos a inspiração do Novo Testamento. Então é João 14,26. Gostaria que você acompanhasse comigo aí na sua Bíblia. João 14,26 fala assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tem dito. A quem Jesus falou essas coisas? Jesus fala essas coisas diretamente a que público? Quem estava ouvindo ele? Os discípulos. Então, quando Jesus fala para eles assim, no versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Jesus está falando para eles que naquele momento, Jesus não poderia ainda ensinar eles outras coisas, porque necessitaria do Espírito Santo na vida deles, que o Pai ainda não tinha enviado, para que os pudesse ensinar todas as coisas e detalhes. Vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, qual era o papel do Espírito Santo na vida dos apóstolos? Lembrar, um dos papéis. Lembrar tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, tudo aquilo que eles tinham vivido com Jesus. Né? Todos aqueles 3 anos que eles passaram com Jesus, que eles viram os milagres acontecer, Jesus caminhando, os ensinamentos, o Sermão do Monte, todas as parábolas de Jesus, tudo isso, tudo, que não foi Jesus que escreveu, foi eles que escreveram. Quem lembrou eles de tudo isso? Algumas epístolas, como a de João, demorou 30 anos depois que Jesus já tinha morrido e ressuscitado,
a ser escrito, né? Ou até mais que isso. Então, alguns críticos podem falar, mas como eu sei, sendo que essas pessoas escreveram muito depois que tudo isso aconteceu, como que eu sei que isso é verdade? Eu sei que isso é verdade, porque ela foi inspirada por Deus. E o Espírito Santo lembrou eles de tudo o que eles haviam passado, de tudo o que Jesus tinha ensinado, e os fez escrever as Escrituras. Então, esse papel essencial do Espírito Santo, que na vida dos apóstolos também nos dá a certeza do que eles escreveram foi palavra de Deus e é palavra de Deus. Tudo isso que eles escreveram no passado e que temos hoje aqui presente em nossa mão. A aplicação que se dá mais um texto que fortalece essa aplicação de que essa palavra procede da boca de Deus e não da vontade do homem, nós vemos em 2 Pedro 3,16. Gostaria que vocês abrissem comigo, 2 Pedro 3,16. Onde fala assim: ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. O que Pedro está falando nesse momento? Pedro está falando sobre os escritos de Paulo, que era muito difícil de se entender, né? Só que o detalhe está quando Pedro fala que o que Paulo escreveu também é escrituras. Isso que Pedro está falando, ele dá autoria para os escritos de Paulo, a mesma autoria que tinha o Velho Testamento, que eram as escrituras da época. Quando ele põe que as pessoas elas deturpavam aquilo que Paulo tinha escrito, assim como eles faziam com as demais escrituras, ele coloca de pé de igualdade as escrituras de Paulo, que está no Novo Testamento, com as demais escrituras, que é o Antigo Testamento. Isso dá a autoria que os escritos de Paulo foram inspirados por Deus juntamente com os escritos do Velho Testamento. A inspiração dos textos e dos autores, como eu estava falando, no 1:21 fica bem mais claro. Aqui nós vemos que Paulo, os escritos de Paulo também têm autoria, também são inspirados como as escrituras, assim o próprio Pedro dá essa autoridade para ele. E em 2 Pedro 1:21, um pouquinho para trás, nós vemos que os escritos do Novo Testamento ou do Velho Testamento, dos profetas e dos apóstolos, eles não tiveram a autoria dos apóstolos, mas sim de Deus. Não foi por vontade humana, mas sim vontade de Deus. Em 2 Pedro 1:21 fala assim, ó: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então nós vemos que o Novo Testamento, o escrito de Paulo, o Novo Testamento, o escrito de Paulo,
os escritos de Pedro, né, as epístolas, todas elas foram inspiradas por Deus. Assim como nós vimos lá em João, em João 14, 26. Nós vimos que toda a Escritura é inspirada por Deus porque o Espírito Santo lembrou eles. Nós vemos Pedro dando autoridade aos escritos de Paulo, igualando os escritos de Paulo com as demais Escrituras. E nós vemos agora aqui Pedro falando que as cartas de Pedro são cartas universais, né? Não são cartas direcionadas para um determinado público, assim como Paulo escreveu cartas a Éfeso, Coríntios, Gálatas. Não, a de Pedro não. A de Pedro é cartas universais, carta à igreja universal de Deus. E quando Pedro escreve em 1 Pedro 1, em 2 Pedro 1, 21, ele falando que porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, isola toda a vontade humana de ter escrito isso. A vontade foi de quem, então? A vontade foi de Deus. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, dando a entender como funciona a inspiração divina das Escrituras. Por isso que eu falei no começo, que se hoje nós encontrarmos alguma escritura escrita por Paulo, não vai ser inclusa, porque o que foi inspirado por Deus é o que foi a vontade de Deus e o que é e é o que está até hoje em nossas mãos, né? O termo para impelidos é feromenoi, né, que indica que os autores foram conduzidos pelo Espírito Santo. Os escritos mantiveram suas personalidades e estilos literários. Eles escreveram em plena posse de suas faculdades mentais, como vemos em passagem como 1 Coríntios 1,14. Em 1 Coríntios 1,14, acompanhe em vossas Bíblias. Em 1 Coríntios 1,14, fala assim: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. No 16, batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. O que nós percebemos aqui nesse texto, muito claro, é que Paulo está com suas faculdades mentais todas funcionais. Ele não está em nenhum tipo de transe ao escrever as Escrituras, porque ele fala em primeira mão que ele batizou os Crispo e Gaio, e após isso ele fala que não batizou ninguém, mas depois ele lembra no 16: batizei também da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei mais algum. É bem claro, é bem simples. Nós vemos que os autores não tiveram não entraram em transe para poder escrever as Escrituras, e sim eles foram conduzidos, feromenoi, que indica que eles foram conduzidos pelo Espírito Santo, né? Eles mantiveram as suas personalidades, seus estilos literários, e eles escreveram em plena posse de suas faculdades mentais. Amém? A autoridade suprema da Bíblia se dá porque ela é a palavra que saiu da boca de Deus. Ela possui autoridade absoluta em questões de fé e prática. Por isso que nós temos a responsabilidade de entender corretamente a Bíblia. Porque ela não é algo que veio da vontade humana. Ela é algo que procede da boca de Deus.
e que Deus nos ilumine o nosso coração para que possamos crescer na graça e no conhecimento e ter a palavra de Deus como base de fé e prática, tanto eclesiástica quanto para a nossa vida pessoal, em todas as áreas de nossa vida, ela é aplicável como palavra de Deus. Amém? Que você seja muito abençoado. Essa foi a nossa primeira aula sobre inspiração da palavra de Deus e voltamos semana que vem com a nossa próxima aula. Deus abençoe sua vida grandemente e seja abençoado em nome de Jesus.